os irmãos entender que Atos, no capítulo de número 2, mostra os discípulos tendo a primeira experiência com a presença. A presença não disse nada. Vai prestando atenção aonde Deus quer chegar com esta mensagem. Não ouve-se voz do Espírito Santo. A única voz que houve lá foi a deles mesmos. Deus não falou nada. Não houve voz, mas houve manifestação da presença. Quando a presença entrou pela janela, tomou aqueles homens de tal maneira, todas aquelas 120 pessoas que ali estavam. E sem discriminação alguma, todos receberam a presença do Espírito Santo. Foram cheios, verso 4, do Espírito Santo, cheios da presença. E quando foram cheios da presença, os dons se manifestam. Não mais movidos apenas por um chamado, agora movidos por uma escolha, porque eles já tinham dons a partir de Lucas 9, capítulo 1, e Mateus 10 também, Mateus 10, versículo 1, Lucas 9, versículo 1, que é quando Jesus chama os discípulos e dá autoridade e poder para expulsar demônio e curar enfermo. Então eles já tinham dons antes do batismo, antes de experimentar a presença. Enquanto eles não têm a presença, o poder do nome de Jesus os qualifica para operar a obra. Mas porque eles estavam perto do mestre. Jesus está subindo e Atos capítulo 1, verso 5, 8, ele disse: não saia da cidade, enquanto não fores revestido do poder do meu Pai, para que possais ser testemunhas, não só em Jerusalém, na Judeia, mas até aos confins da terra. Quer dizer, quando vocês receberem a experiência da presença, o seu testemunho, mesmo que você não conheça o Brasil, que ainda não foi descoberto, o teu testemunho, Pedro e demais, vai chegar no século 21 e alcançar o Brasil também. Até os confins da terra. Eu posso não conhecer todo mundo, mas o meu testemunho pode chegar, mesmo depois da minha morte, até nos confundeu da Rússia. Pode chegar, porque o meu testemunho é melhor que a minha presença. Então Jesus está dizendo a eles: ficais aqui. E no verso 14 do capítulo 1, eles estão lá não apenas esperando de braço cruzado. Eles estão lá, segundo a Bíblia, todos orando numa mesma sintonia. E porque eles estão orando e buscando Deus, a presença vem, mesmo sem voz. É como se você estivesse buscando a Deus de todo o seu coração. E mesmo que a sua televisão tenha queimado, o seu som não funciona para você ouvir um CD, o seu telefone deu pepino, e você não tem nada, você não tem um louvor para ouvir, a não ser que você cante, você não tem uma mensagem para ver na televisão, porque a televisão queimou, o TV a cabo cortou, e você está lá, sozinho num dia, acabou a luz do bairro. E você disse: agora que eu vou fazer? A luz acabou em pleno final de semana, agora que eu cheguei para desfrutar meu final de semana, a luz acabou, não tem telefone, porque acabou a bateria, não posso recarregar, a televisão não tem como ligar, e você está lá, procurando alguma coisa para fazer. Está sem dinheiro, passear não dá, vou ter que ficar aqui e esperar essa luz voltar. Então, eu faço essas comparações, é você estar num lugar, não tem a voz do pastor, não tem ninguém para pregar, você não tem ninguém para conversar na hora da escuridão, mas por causa da sua humildade e posição de fé mesmo diante de escuridão, a presença te alcança. Aonde a televisão está desligada, o som está desligado, o telefone está desligado e o pastor está longe ou já morreu. Eu estar no monte sozinho, num lugar bem só, e a presença de Deus ir lá onde eu estou e me alcançar, e eu começo a sentir algo dentro de mim me queimando o meu interior. Eu começo a ter vontade de adorar, de chorar, nem sei porquê, porque a presença está me visitando, ainda que eu não ouvi a voz. Então a presença, ela é extremamente necessária, extremamente importante, porque ela é que muda a minha vida e a sua, não a
a voz. Porque eu sou a voz. Lembra de João capítulo 1? E perguntaram a João Batista, quem és tu? Ele disse, eu sou a voz. Não, eu quero saber o seu nome, não esqueça o meu nome. Eu sou a voz. Mas a voz não muda, o que mudou é a presença. Porque a voz de Jesus não mudou ninguém. A voz de João Batista tinha que chamar o povo de raça de víboras. Mas quando o Espírito Santo vem, ele muda. Então a Santa Ceia é para você ir além da voz. A cruz é a voz, mas é Cristo pelo Espírito Santo que é a presença. Aleluia. Quando você vê em Salmo 51, verso 11 e 12, um rei desesperado pela presença. Ele era rei, um ótimo estadista, um homem rico, um homem cheio de mulheres, cheio de filhos, poderoso, forte, bom na espada. Tinha tudo, mas ele não tinha a presença. Então Davi rogava a Deus, me devolva a alegria da salvação, não aparte de mim o teu espírito. Eu já disse para você, você já aprendeu. Como eu posso falar com Deus se eu não tenho o Espírito Santo? Eu posso falar com Ele, mesmo que a presença não esteja em mim. Porque quando alguém ora, ele não sabe se a presença está, mas ele disse, Deus meu Pai Todo-Poderoso, me abençoa, abençoa meu filho, abençoa minha mulher, abençoa meu marido, abençoa o trabalho, abençoa isso, cura fulano, cura ciclano. A voz pode fazer alguma coisa, ainda que a presença não esteja lá. Porque nós sabemos, eu gosto muito de recitar esse versículo 7, operei sinal no teu nome, fiz maravilha em teu nome. A voz curou de poder vidas, mas a presença não estava lá. Então eu posso estar numa igreja em que o seu líder máximo está cheio de unção, aparentemente. Ele ressuscita morto, ele cura enfermo, ele fala em idiomas, e pititi e patatá, mas ele não tem presença. E se ele não tem presença, ele vai sofrer os ataques do diabo, e mesmo que ele seja um ótimo pregador. Porque só a presença afasta o diabo. Ele não tem medo de quem tem voz, mas ele tem medo de quem tem presença. O Espírito Santo de Deus. Então Davi estava dizendo, eu preciso da sua presença. Porque embora sua voz máxima Israel, sem a tua presença, vou libertar este povo dos inimigos, mas não conseguirei libertar nem minha alma do inimigo invisível que é o Satanás. Com a voz você pode vencer os inimigos do seu trabalho. Você pode reivindicar com a sua voz, como saiu hoje em passeata em São Paulo e no Brasil, pessoas pela voz reivindicando que seja abolida a atrocidade no Congresso Nacional. A voz pode fazer com que o presidência do Senado, que o presidente do Brasil mude as leis. A voz. Mas essa voz muda uma lei, mas não muda o interior das pessoas. Eu posso mudar ideais, mas eu não mudo o foco. Quando eu leio Jó, capítulo 9, verso 11, diz a Bíblia, que Jó disse, embora Deus passou por mim uma vez, e a segunda vez eu não percebi quando ele passou. Deus passa na igreja, ele vem na igreja, ele fala na igreja, mas a igreja pode não sentir a sua presença. Eu ouço a sua voz. Como é que Jó sabia que Deus havia passado? Capítulo 9, verso 11. Como ele sabia? Porque ele ouviu a sua voz. Ele ouviu. Porque o livro de Jó não foi escrito durante a sua luta, foi escrito depois da sua luta. Então tudo que está relatado foi exatamente tudo que ele relatou depois de ter vivido. Ele não foi vivendo e escrevendo lentamente, frase por frase, parágrafo por parágrafo, não. Foi quando tudo foi consumado, é que ele então faz esse relato pelo Espírito Santo, para que servisse de exemplo para todas as demais gerações. O Espírito Santo de Deus. Houve a geração de Moisés, a geração de Jeremias, dos profetas, ouviram a voz, assim diz o teu Deus. Ouvimos a voz.
Mas pela ausência da presença, foram escravizados, foram para a Babilônia, foram para o Egito, foram para a Síria, foram excomungados, perderam vidas, perderam filhos, filhas haviam violentadas sexualmente, perderam bens materiais, perderam saúde, morreram, ouviram a voz, mas não tiveram experiência com a sua presença. O Espírito Santo de Deus. Lembra de Êxodo 20, quando ouviram a voz do Senhor falar em cima do Monte Sinai, a Bíblia diz no capítulo 20 de Êxodo, eles tiveram medo de Moisés. Ouça você, Deus, o que tem para falar. Que Deus fale contigo, porque não queremos ouvir a tua voz, estamos com medo dele. Moisés subiu ao Monte Sinai, não só ouviu a voz, mas teve experiência com a sua presença. Então, quando Moisés descia, ele relatava o que a voz de Deus dizia. E o mesmo que ele relatava, o que a voz de Deus dizia, não foi voz do professor de mestrado, não foi a voz do professor de escatologia, não foi a voz do pastor de teologia, não. Moisés nunca teve escola. A escola dele foi no monte, Deus e ele. Mas mesmo sendo Deus o seu mestre, tudo que ele pregou não adiantou nada, porque só 2 caras converteram, Josué e Calebe. Então mesmo que Deus me use aqui agora, isso não quer dizer que possa mudar a sua vida ou a própria minha. Só a presença pode mudar a vida. O Espírito Santo de Deus. Lembra Isaías 59? Embora Isaías está orando, e o povo falando com Deus, Deus disse, olha, embora eu estou ouvindo vocês, o pecado seus está afastando vocês de mim. Então, presta atenção. O senhor está me ouvindo? Hello? Sim, senhor. Aí eu queria só saber, imagine que eu sou Isaías. Deus, estou ouvindo, pode falar para você gritar, estou ouvindo. Eu queria só saber se eu estava ouvindo. Porque o negócio está tão feio aqui em Israel, Senhor, que eu achei que o senhor não estava me ouvindo. Aí ele relatou. Não. Ouvir até que eu estou. Mas a cada vez que erra, vocês me afastam de ti. Então, a ausência da presença, a distância da presença, não impede a proximidade da voz. Vou te ajudar. Deus estava cada vez mais distante, mas a sua voz cada vez mais próxima. Ele não precisa estar do meu lado para que eu possa ouvi-lo, porque ele estava distante por causa do pecado, mas a sua voz continuava próxima. Eu não quero só a voz de Deus, eu quero a sua presença, porque quando a sua presença está em mim, eu não apenas ouço a sua voz, mas eu recebo a sua identidade, que me vai fazer ser imune a ser vencido pelo diabo, e consecutivamente vou ser uma pessoa abençoada. O Espírito Santo de Deus. Então, amada igreja, no capítulo de Jó 37, verso 4, a coisa piora. Porque o mesmo Jó disse, olha, após ouvir o bramido, o trovejar da sua voz. E aí, Jó, eu procurei no lugar que ouvi a sua voz, mas não o encontrei. Olha para você ver. Ouve-se a voz natural de Deus, mas não consegue receber a sua presença. Lembra Atos 9, verso 7? A Bíblia diz que os amigos de Paulo, indo para Damasco para maltratar os crentes, ouviram a voz, mas não viram de onde vinham. Ouviram a voz de Deus, mas não viram a sua presença. Está escrito Atos 9, 7. Aleluia. A única maneira de transformar você em alguém crente não é apenas fazer com que você conheça o que eu digo, que você se torne um intelectual daquilo que você está ouvindo e aprendendo, mas é quando estas palavras tornam elas o seu desespero, a tua sede e fome de ter a sua presença. É quando você não sai daqui apenas dizendo o que você ouviu do culto, mas sai realizando o que você aprendeu. É quando você apenas não lembra durante a semana o que foi pregado no domingo, mas que você realize com as atitudes da sua vida o que Deus te ensinou pelo Espírito Santo a fazer por causa da voz. Aleluia.
Era impossível Jó perceber Deus. Ele ouvia a sua voz. Onde está o Senhor? Porque ele ouvia a voz trovejar. Isso quer dizer o quê? Quando a voz de Deus troveja e eu vejo o seu bramido, quer dizer a ira de Deus se manifestando. É quando eu vejo que Deus está abalando na minha vida. Deus está fazendo tremer tudo lá em casa. Deus está abalando os alicerces. O negócio está feio, mas eu não consigo achar a sua presença para dizer: segura nas minhas mãos, Senhor, e me livre desta tempestade. Aleluia. Quantas vezes as pessoas estão vendo a voz do Senhor para mim na sua vida? Tempestade, tribulações, Deus os coloca à prova. E prova não é o problema é se passo a prova com ele junto. O problema não foi Cedraque, Misaque e Abednego entrar na fornalha. A solução foi que Deus estava com eles, o quarto homem andando lá. Então você pode ouvir a voz, eu pregar para você hoje, Deus falar contigo pela voz quando se abre a Bíblia na tua casa. Mas essa voz, você por mais que ouça, por mais que eu diga para você onde está o erro, se a presença não estiver ao alcance da sua vida, você só ficará com a voz. E Jó viveu com a voz até o capítulo 42, quando agora ele disse: agora não só te conheço de ouvir falar, não mais só pela sua voz, agora os meus olhos estão te vendo. Aleluia. Repito, estamos cheios de crentes embalsamados. São pessoas vivas embalsamados, cada dia mais distante da presença, mais próximo do inferno. Porque já se acostumaram com a voz e não buscam a presença. Gostam mais do pastor do que de Jesus. Gostam mais da denominação do que do lugar que Deus escolheu para servir e congregar. As pessoas estão atrás de homens talentosos, quando nós deveríamos estar atrás de homens que Deus está sendo poderoso através da boca dele para nos alcançar. Porque quem operará milagre na tua vida e na minha não sou eu, é o Espírito de Deus. Eu sou apenas um vaso, mas mesmo que esse vaso quebre, o poder dele jamais será abalado, porque ele pode falar até onde não há a sua voz. Aleluia. O Espírito Santo de Deus. Há momentos difíceis na nossa vida, que as provações são maiores do que a normal. Esse não é o problema. Se todas as vezes que nós ouvirmos a sua voz trovejar, nós tivermos um fim melhor do que o de Jó no capítulo 37, conseguirmos alcançar aonde ele está. Oh, aleluia. Eu não sei quantos dias ou quais dias você está vivendo. Dias em que você ouve a sua voz, ele fala na palavra, você ouve. Pastor, orei, jejuei ontem o dia todo, 24 horas o mês todo, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Pastor, como Deus tem falado. Mas eu vou dizer para o senhor, vou confessar. Nunca ouvi tanto, mas também nunca vi tão pouca mudança na minha vida. Pastor, eu estou ouvindo como eu não ouvi. As coisas estão andando tão lenta, pastor. As coisas estão andando tão lenta na minha vida, eu só não tenho ideia. Porque está faltando a presença. Está faltando Deus não apenas falar contigo através da minha boca. Está faltando você sentar ao lado dele e ver ele abraçar a tua causa, abraçar a sua dor. Porque 2 é melhor do que 1, já diz Amós. Passar a luta sozinho é prova, porque se você for vencido, não há ninguém mais por ti. Mas se eu estou com Jesus, se bater em mim, pode bater, porque o próximo é o homem de branco. E ele não pode ser vencido. Glórias ao Senhor. Coloque a mão no ombro do seu irmão, olhe para ele e diz: irmão, essa noite, noite de Santa Ceia, Deus quer trazer à sua vida uma experiência muito maior do que a voz. Quer trazer a presença na sua vida. Porque a presença é Cristo ressurreto. E a voz é só Jesus, o Filho do homem, naquela cruz. Aleluia. Meus amados irmãos, quando eu ouço a voz de Jesus, mas não tenho pressentimento da presença de Cristo, é ter a voz de Jesus sem sentir a presença de Cristo. O que é isso?
é maltratar Jesus todos os dias com meus pecados. Quando eu já dei esse exemplo, se você ao chegar na igreja tem respeito ao seu pastor, diz, não, o pastor está chegando. Aí a pessoa está conversando, o que ela faz? Ela para, o pastor chegou. Ok. Aí os seus jovens estão brincando, estão fazendo alguma coisa que até não parece ser normal. Não tem nada errado, mas eles têm tanto respeito do líder, o pastor está chegando aí. Aí muda tudo, fica todo mundo quietinho, paradinho, parece que estava orando até aquele momento. Então, eu posso respeitar alguém, não só porque ele está próximo, mas porque eu sei que ele merece o meu respeito, mesmo que ele não esteja vendo. Mas no caso de Deus, mesmo que eu não esteja sentindo agora a presença dele, eu tenho que crer que ele está próximo, porque os seus olhos estão sempre atentos a todo momento, a todas as pessoas, como disse Crônica 16:9, a todo momento. Então, mas muita gente, por não acreditar nisso, não ter experiência com a presença, comete atrocidades contra Deus e não param de fazer a mesma coisa. Porque não acreditam que a presença dele está. Porque como eu dei o exemplo do pastor, se Deus materializasse hoje, se Jesus agora encarnasse aqui, você está olhando para esse altar, e Jesus aparecesse, uma luz descesse aqui, e Jesus aparecesse, com certeza nenhum de nós teríamos coragem de fazer o que fazemos, mesmo nós orando, chorando e dizendo, eu te amo. Porque enquanto a presença dele não se manifesta, embora acreditamos que ele existe, continuamos a cometer os mesmos erros. Para que nós possamos parar de cometer os erros e fazer vários sacrifícios de Jesus, nós não podemos esquecer, a presença é melhor do que a voz. Porque se você crê que Deus vai sair contigo esta noite, isso vai trazer constrangimento. Isso vai te trazer vergonha, timidez em cometer erros, porque embora alguém que está ao seu lado não está vendo esse Deus materializado, você sabe, ele está aqui, meu ciclano, meu fulano, eu não posso continuar, porque Deus está presente aqui, e ele está vendo o que nós estamos fazendo, ou o que nós vamos fazer, então a presença transforma a nossa vida. E faz valer o sacrifício do homem Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, que ele pagou na cruz do Calvário. Aleluia. Repito, Atos 9:7, todos ficaram espantados. A Bíblia diz, e todos os homens de Paulo espantaram com a voz que ouviram, mas não mudaram. Não adianta alguém se espantar com aquilo que eu prego, com a altura da minha voz. Não, o pastor falou bravo, ou o pastor pregou 3 horas, ou pregou 2 horas, falou isso e aquilo. Não adianta você ficar espantado com a minha voz, ou com o meu estilo de pregar, se essa voz não transforma a sua vida, se a voz que eu lhe prego não lhe dá o direito ou o privilégio de vê-lo na sua vida. Paulo não viu, mas ele sentiu no primeiro momento. Porque a Bíblia diz que ele foi jogado do cavalo e ficou cego por 3 dias. Ele não viu, mas ele sentiu. Quando a presença de Deus quer manifestar na minha vida, a primeira coisa, eu sinto. Porque seria revelada a Paulo logo à frente. Aleluia. 2 Coríntios 12, verso 2 e 4. Foi quando Paulo revela. Não sei qual é esse homem. Não sei se foi na carne ou fora da carne, eu só sei que eu conheço o homem. É, Paulo. Este homem foi ao 3º céu. Uau. Então até aqui, Paulo, a sua experiência era com a voz. Isso mesmo. Conhecia a voz. Mas um dia, por causa da obediência, do temor, de querer servi-lo, ele me apresentou quem ele era. Oh, aleluia. E quando Paulo tem aquela experiência, aí vem o livro de Éfesos, vem o livro de Filipenses, vem as cartas aos Tessalônicos, e etc. A Timóteo, a Tito, Filemão. Paulo agora está dizendo, quero ir embora, quero partir, quero estar com o meu Senhor. Não envergonhe-se das minhas
prisões. Paulo está tão convencido que aquela presença é tão maravilhosa, que para ele já não importava mais nada. Oh Espírito Santo do Senhor. Diga para quem está do seu lado. Diga assim: as pessoas, aqueles homens, que pode representar nós mesmos, ouviram a voz, mas não viram quem dizia. Não discerniram de quem era a voz, de onde vinha a voz. Em outras palavras, a presença me faz ir onde Deus quer que eu vá, mesmo que meus olhos não possam ver aonde estou indo. Então eu vou te ajudar. Os amigos de Paulo ouviram a voz. E aí? Não, e eles ficaram cegos? Não, mas Paulo ficou cego, Onde você vai, Paulo? Não, a voz disse para mim que é para vocês me levar na casa de um homem. Porque esse homem tem uma palavra para mim. Quando eu tenho experiência com a presença do Senhor, quando eu sinto a escolha de Deus na minha vida, mesmo que meus olhos não veem, Deus usará pessoas, usará circunstâncias, mesmo cego, que eu possa chegar aonde Ele quer que eu chegue, mesmo que conduzido por outros. Em outras palavras, você pode ainda não ver o Deus que Deus quer se revelar, e eu possa ser aquele que seguro no teu braço, porque sei aonde é a casa de Ananias que Deus quer te levar. Então você não vê, mas por causa da escolha que Deus tem, Ele levanta alguém para levar os Paulos até a casa daquele que vai colocar as mãos. E Paulo recebeu o Espírito Santo e os seus olhos foram abertos. Aleluias. Quem deseja a presença, quem quer nesta noite ter experiência, não mais só com a voz, mas com a presença de Deus na sua vida. Oh, aleluia. Jesus veio para todos ouvir a sua voz, mas foi Cristo que veio para revelar a sua presença. Mateus 20:16, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Os chamados ouvem a sua voz, mas os escolhidos percebem a sua presença.